Obrigada. Recording in progress. Obrigada, gente. Eu que agradeço pela oportunidade. É um assunto que eu acho que todo mundo é super apaixonado, né? Que é esse desafio de preservarmos fontes musicais e como, né? Como dar esse pontapé e a necessidade e urgência de tudo isso, enfim. É um assunto que me apaixona muito e eu estou dedicando muita energia, principalmente nos últimos anos. Minha trajetória é um pouco mais é, sinuosa, né? O próprio professor Luiz me conheceu numa outra dedicação que eu tenho também, que é com pesquisas com o repertório do barroco, né? A dança barroca, os instrumentos e a interpretação histórica, enfim. Mas eu acho que até foi um pouco por causa disso que eu percebi a dimensão da importância da preservação dos documentos, das fontes musicais, né? Porque na Europa isso já é feito de uma forma bastante consistente, digamos, né? Principalmente em alguns países, bem consistente, né? Na França, na Espanha. E uma vez caindo a ficha aqui, o nosso, né? O que a gente faz com o nosso? E a resposta é tragédia, porque não é feito, na verdade, de uma forma consistente ou com diretrizes, vamos dizer assim, muito elaboradas, né? Mas, enfim, vamos lá, porque também não é para desanimar. É uma tragédia, mas ao mesmo tempo é um campo aberto para nadarmos, né? Então, essa que é a minha vontade, que vocês fiquem com mais garra de fazer parte disso. Então, vocês estão vendo a minha telinha, né? Beleza, eu vou baixar aqui. Então, eu estou fazendo atualmente um pós-doutorado justamente sobre isso, né? Sobre patrimônio musical na Unesp, com o professor Paulo Castanha, que é uma grande referência no assunto, né? Bom, vamos lá. Esse lugar bonito aí que vocês estão vendo é um pavilhão onde eram tratadas as mulheres de tuberculose, né? Aqui em São José dos Campos temos hoje se chama Parque Vicentina Aranha, que já Eu não estou adianto que conseguindo ver. não está me ouvindo? Não, vê a imagem. Você está Não, colocando no PowerPoint? Tá dando isso. para ver sim, Luiz. Eu acho que talvez seja um problema. Luiz, tenta ver se aquele Alt Tab lá para ver se tá aparecendo em algum outro lugar na tela. Pode ser que esteja separado aí na tua tela. Ah, entendi. Hum, Desculpa interromper. Ah, agora já vi. Foi? Centro de Oba! Documentação Musical. Obrigado. Valeu, Isso, gente. Desculpa aí. maravilha. Então, esse centro de documentação musical, ele fica dentro deste pavilhão, né, que é um espaço preservado, arquitetônico, lindo, que fica hoje dentro de um parque, Parque Vicentina Aranha. E já adianto que não é minha parente, é uma coincidência realmente, mas uma bela coincidência. Mas é aí dentro que a gente trabalha, fazemos as ações de preservação, tá? E eu vou explicar um pouquinho como que tudo isso aconteceu. Bom, vamos lá. Então, esse Centro de Documentação Musical, CDM, né, de São José dos Campos, é um dos poucos do país, tá, a realizar esse tipo de tratamento, que eu vou explicar mais para frente. E fazer ações também de salvaguarda de memória material e imaterial, né, que tem a ver com preservação das fontes musicais, a parte material, e a parte imaterial, que são os relatos. Tantas pessoas que estão envolvidas no cenário, vamos dizer, na história musical, cultural da cidade, são diferentes troncos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e elas vão lá e dão o seu relato, né? Então, a combinação de fontes com o relato imaterial potencializa muito esse trabalho, tá? É uma parceria de uma sociedade que se chama SOCEM, Sociedade de Cultura e Educação Musical, e a Associação para o Fomento da Arte e Cultura, que é quem cuida do Parque Vicentina Aranha, certo? Então, eu sou a presidente da SOCEM e por isso eu propus, através de uma parceria entre pessoas jurídicas, né, esta aliança, tá? Com recursos do PROAC que conseguimos no final do ano passado, é que montamos tudo isso. Então, eu vou falar um pouquinho, mas só para vocês entenderem algumas coisas que são fundamentais no estabelecimento de frentes de ação. Precisamos ter alguma pessoa jurídica envolvida, pode ser universidade, pode ser associação, pode ser instituto, né? Isso é muito importante, porque isso muda totalmente
vamos dizer, a força, né? A força de um projeto. Através também desse tipo de situação, conseguimos pleitear também editais, né? Que também é um outro ponto que é essencial, porque imagina, tudo é dinheiro, né? Tudo custa. E nesse projeto eu fui a proponente, não associei, mas eu, pessoa jurídica, fui proponente e consegui. Então, por ter conseguido do PROAC, é que conseguimos avançar. Vamos lá. Então, vou falar um pouquinho. Até aqui tudo bem? Posso prosseguir? Beleza. Tá. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, são essas linhas aqui. A linha do tempo para mostrar como que tudo isso evoluiu. Os espaços que conquistamos com esse projeto, as principais ações, o que queremos com esse projeto, a nossa equipe, os resultados e desafios. Tudo que eu vou falar aqui é um pouco assim uma semente. Esse nosso projeto é uma semente, tá? Quase que um protótipo de algo que eu acredito que é viável para acontecer em muitos lugares do país, né? Porque ele é uma semente potente, porém muito inicial ainda, né? Mas que viabiliza um primeiro passo, o primeirinho de todos, que é salvar o material de documentação musical da rota do lixo, porque é isso que tem acontecido, tá? Então, já dou essa notícia, essa tragédia. A maior parte do nosso material de documentação musical vai parar no lixo, né? Então, a ideia do CDM, Centro de Documentação Musical, é dar uma alternativa para que possamos aí lançar um anzol, tá? Esse processo todo teve a ver com o meu encontro com essas duas pessoas que vocês estão vendo aí. Muitas vezes é assim que começam, né, as ações de preservar documentação, seja ela qual for. É quando você conhece alguém que já realiza alguma coisa e você vê o tamanho da importância daquela pessoa ou da atuação dela, o carinho que ela tem, né? Pelo que ela tem, os materiais que ela tem. Então, essas duas pessoas é que fizeram esse projeto, no fundo, ganhar uma forma, né? Através de mim, mas eles que são vamos dizer, o pai e mãe desse ideal de cuidar de tudo isso. O maestro Cunha, que está aí, que é esse saxofonista, né? Ele foi um grande músico em São José e que atuou principalmente na área de choro. Mas ele, como músico, que esteve em muitos lugares do Brasil, muitos mesmo, ele coletou, né, nessas viagens, partituras que vêm de Recife, de Santos, que mais? Barbacena, Jequitinhonha, de tudo quanto é lugar, enfim, só para vocês terem uma ideia da dimensão do acervo. Então, esse material estava na casa dele, preservado por ele, pela família dele, né? E ele ainda, quando ele estava lúcido, porque ele está doente hoje, mas quando ele estava lúcido, ele me falou, eu preciso ter um lugar para poder preservar isso aqui, senão isso aqui tudo vai perder. E isso ele me falou lá nos idos de 2010, mais ou menos, tá? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E essa senhora, que é a Yolanda Borgoff, é uma das fundadoras da SOCEM. Ela faleceu recentemente e ela, uma força assim que ela tinha aqui em São José de levar adiante projetos que eram fundamentais, né, para a cidade, para a região, enfim. Então foi com essa soma aí que tudo aconteceu, né? Então eu não posso deixar de falar deles. Bom, então para vocês terem uma ideia como que a coisa foi, né? Porque eu acredito que muitas vezes é isso que vocês vão passar na vida, né? Os músicos, nós músicos, temos muitas vezes que agir nós primeiro, assim, por impulso, porque sabemos da importância, sabemos que é preciso fazer alguma coisa. Então, a minha ação pessoal, como pessoa física, como Raquel, foi em agosto de 2017. Eu peguei, não, né, com autorização do maestro, eu coloquei o material dele em caixas e foram, no total, 70 caixas plenas de material, né, de documentação. Não necessariamente musical, mas enfim, documentação que estava disponível para nós, para levarmos para algum lugar, porque a família já estava naquele momento. O que a gente vai fazer com isso? Então, aí que vem aquele alerta. Ou a gente pega esse material e leva para algum lugar, acha alguma parceria, prefeitura, universidade, igreja, associação, né?
Ou a gente faz isso, ou realmente, infelizmente, o lixo, ou o sebo, né? Ou os recicláveis, né? Acabam sendo a rota desse material. E é lamentável, mas essa é a situação desse patrimônio musical brasileiro, tá? Bom, então eu retirei em 2017, nessa ação voluntária, levei para o Parque Vicentino Aranha, eles toparam receber, mas não tinha nada. Até então eu tinha uma salinha, que é aquela que estava na foto anterior, uma salinha com umas estantes, e eu levei para lá. E lá eu soquei aquele material, vamos dizer assim, né? Depois tivemos a pandemia, né? Então, assim, tudo parou. Mas nesse meio tempo, eu fui construindo a ideia desse projeto. Em 2020, eu assumi a frente dessa sociedade. E aí eu entrei, então, com uma parceria mais sólida com o Parque Vicente Aranha. Eu falei, bom, agora eu sou SOCEM, pode fazer uma parceria comigo, vamos construir essa ideia. O que que a SOCEM pode entrar? Com a equipe, a inteligência, o projeto, né? E o parque entra com o espaço, né? Não existe recurso nenhum envolvido nisso, por parte do parque ou do município, enfim, mas eles toparam dar sustentação, né? Porque eu preciso de um espaço. Por ter aquele espaço que vocês viram lindo, é que eu consegui, via PROAC também, mostrar, não, já temos o espaço, temos para onde desenvolver, né, o projeto. E aí eu acredito que isso fez uma diferença enorme para conseguirmos os recursos, tá? Então, foi isso. A ação institucional, ela começou em 2022, então é bem recente, no final de 2022. E, no final, agora de 2023, vamos encerrar esse projeto pelo PROAC, ou seja, os recursos acabam aqui, né, em novembro, e já estou no processo de tentar conseguir levar esse projeto adiante, porque senão ele vai voltar a ser novamente uma ação praticamente voluntária, como era antes, né? Bom, só para vocês terem uma ideia, essa situação aqui é normalmente o que a gente encontra nos acervos das pessoas. Elas têm nas casas delas, né? Então, especialmente na casa do Maestro Cunha, ele deixava tudo muito assim, enfiado, vamos dizer assim, né? Nos armários, qualquer lugar, qualquer cantinho tinha um tanto de documentação. Claro que, vou reforçar, tudo misturado, tá? Então, tinha partituras incríveis, manuscritos incríveis, e tinha jornal de qualquer coisa, papel de supermercado, entende? Então, isso aí é uma outra situação que a gente precisa ter tempo, paciência para fazer. Uma das etapas que é triagem, já vou falar sobre isso, mas é para vocês saberem com que, ou talvez vocês já saibam até, né? Com que a gente lida. Nunca vamos encontrar, quase nunca, um acervo organizado. Normalmente ele está jogado em casa, né? Mas é isso. Então, em 30 de abril, tivemos a inauguração do pavilhão Marina Crespi, reformado, né? E lá dentro a ação do CDM, uma das ações, né? Então, aqui nessa foto está o André Bazanella, que é do IFAM, que também deu bastante apoio para dar visibilidade a essa ação, e o doutor Paulo Castanha, também sempre presente. Bom, eu estou aqui tentando ficar na ponta do pé para ver se eu fico um pouquinho menos, menos baixa, mas é impossível, eles são gigantes. Cada um aqui hoje tem quase 2 metros. Ai, ai. Bom, vamos lá. Os espaços que temos, né? Dentro daquele pavilhão lindo, temos algumas salinhas, e é lá que a gente trabalha. Então, aí temos uma sala de pesquisa, né? Que também temos bastante material, temos os computadores, conseguimos comprar muitas coisas e ganhar também algumas coisas. Esses armários verticais foram doações, essa bancada que vocês estão vendo foi comprada via projeto PROAC, e assim vamos, né? A sala aqui de baixo é a sala de triagem, então vejam vocês que todas aquelas caixas do Maestro Cunha, né? Estamos abrindo e fica nessa situação aqui, tá vendo? Um monte de papel misturado, e aí começamos a triar isso aqui, tem a ver com a atuação dele no Clube do Choro Pixinguinha, então entra num lado. Isso aqui tem a ver com a aeronáutica, que ele era músico da aeronáutica. Então, talvez por aí eu possa dar mais um gancho. É muito importante sabermos da trajetória do músico, né? Onde ele trabalhou, em que instituições, porque isso impacta diretamente no tipo de material que ele produziu ou que ele guardou, né?
Então, a procedência desses materiais todos tem muito a ver com a trajetória do músico, né? E assim conseguimos ir organizando minimamente tamanho documentação. Aí eu chamo a atenção para uma outra coisa. Não sei se dá para ver na foto ao lado, mas está escrito triagem musicográfica. Então, o que tem a ver musicográfica e não musicográfica? A gente separa em caixas tudo que é grafia musical. Então, tem grades, tem partes, né? Partes individualizadas de, por exemplo, banda de sopros. Tem lá da mesma obra tem uma parte de saxofone, de trombone, de bombardino, etc. Musicográfico, certo? Então, tudo isso vamos colocando em caixas musicográficas. As outras que são não musicográficas têm a ver com contrato, né? Contrato de apresentação, cartazes de concerto e tantas outras coisas que têm a ver com o universo, né? Cultural, musical, mas não diretamente a grafia musical, tá? E a gente faz essa distinção, porque para nós o mais urgente é salvar a musicográfica. Bom, vamos lá. Aí aqui a gente tem uma salinha também onde fazemos a higienização, né? Então, aquela primeira etapa que vocês viram é a triagem. A gente tria, né? E já vai separando. Depois a gente traz para essa sala aquilo que é mais urgente ser higienizado. Então, vamos com o material apropriado, fazendo toda a limpeza do material. Em seguida, vamos organizando nessas caixinhas, né? Já tentando organizar, assim, as sessões, né? Isso tem a ver com aeronáutica, isso tem a ver com o Clube do Choro, isso tem a ver com banda de sopros, que ele trabalhou em, sei lá, Barbacena, tá? Então, assim, esses gomos, né, vão se abrindo. E é claro, tudo que eu estou falando aqui é apenas de um acervo, hein? Que é do Maestro Cunha. A gente, depois que do CDM foi lançado, já recebemos mais 5 doações. Então, imagina a quantidade de trabalho que a gente tem. Mas vamos lá. Estamos bem animados. Temos uma sala de exposição também. É muito importante que a comunidade tenha acesso, de alguma maneira, ao que a gente faz lá dentro, né? A essa história, esses documentos, eles precisam falar com as pessoas, né? E tem acontecido realmente coisas muito lindas. As pessoas vão lá e, através das fotos, identificam alguém da família, né? Ah, isso aqui era o meu avô, era amigo do meu avô, era vizinho. Enfim, tem essas conexões que fazem tudo que estamos fazendo lá ter mais sentido, porque senão caímos um pouco num risco, né, de virar uma espécie de museu, mas um museu naquele conceito mais antigo, né, que era assim de preservação e fica ali um pouco intocado, né? E tem que ser muito mais dinâmico, senão não sobrevive, né? Precisamos sempre fazer uma interlocução com a comunidade, tá? Então, temos uma sala de exposição, colocamos os artigos do CDM, fazemos uma curadoria, né? Temos um mini auditório, onde também fazemos palestras, mesas redondas, falamos sobre a importância do patrimônio, a história da cidade, da região. Temos um piano também que foi doação para nós. É também muito bonito ver as pessoas querendo voltar a tocar esse tipo de instrumento, que é um instrumento acústico mais antigo, né? E nesse encontro também de diferentes gerações, por exemplo, agora já temos 10 pianistas cadastrados que querem estudar nesse piano, né? O mais novinho tem 14 anos, né? E a senhora que é mais de idade tem 82. Então, nesse espectro de um monte de pianistas, né? Eles trocam muitas informações entre eles, se ajudam e formam também uma mini comunidade, né? Que vão falando também sobre o material que temos aí no CDM, uma parte dele é de piano, né? E que não tem a ver com o do Maestro Cunha, porque o do Maestro Cunha é uma outra parte, é sopros, né? Mas tem a ver com outra doação. Então, vejam como a coisa vai espalhando, né? Bom, então, para chegando aqui nas ações principais que desenvolvemos lá, a gente recebe esses acervos, né, particulares, e já recebemos, então, mais de 5, na verdade. Fazemos esse processamento técnico, que é triar, higienizar e aí classificar, digitalizar aquilo que, inclusive, acreditamos que é o mais urgente, né?
digitalizamos, colocamos nas tais das caixinhas lá para poder facilitar depois a localização do documento para dar acesso a pesquisadores, né, e mesmo a comunidade que queira visitar, né? E esse último passo, então, é disponibilizar para pesquisa. Tudo tem a ver com uma base de dados que estamos construindo, né? Para que em breve as pessoas possam ter uma ideia da riqueza do que temos, que não é só musicográfico, como eu falei, mas temos fotos, por exemplo, né? Então, estamos sempre recebendo fotos lindas da vida cultural da cidade desde o início do século XX. Então, é bem, bem interessante. O que mais? Também temos uma parte importante, como eu disse, dessa ação, que é registrar as entrevistas com as pessoas, né? Que vão lá e vão fazendo seus relatos. E, através delas, a gente consegue começar a entender alguns ganchos. Ah, então essa pessoa que atuava aqui, na verdade, tinha a ver também com aquilo, e vai criando um mapa, ou melhor, recriando um mapa, né? Pela distanciamento, acabamos rompendo esses elos, né? E as pessoas vão trazendo esses elos novamente. Então, é muito importante essa ação também. Então, fazemos as difusões também através de exposição, como eu comentei, concerto, palestra, né? Nos concertos, sempre colocamos também, junto com outras obras, algumas ali do CDM, então é interessante isso também. E, por último, eu vou organizar ainda nesse ano, até o final do ano, um fórum para falar justamente de iniciativas e desafios de preservar o patrimônio musical, né? Que aí eu gostaria muito que vocês participassem, eu vou mandar o link, né, para o professor Luiz, da professora Cristina, e vocês espalham aí, porque a gente precisa, minha gente, o negócio é o seguinte, se os músicos não se envolverem com isso, teremos assim, mais que uma tragédia, eu nem sei o que palavra usar, porque é algo que a gente precisa falar. Normalmente, nessas ações de preservação de documento musical, tem pouquíssimos músicos atuando, né? Então, quando falamos em classificação, em guardar esse material, ele sempre cai no que já está muito bem estabelecido, e ainda bem que existe, que é a classificação através da biblioteconomia. Então, aqueles sistemas de bibliotecas é que normalmente são usados para o material musical, porém não dá conta, né? Porque é outro tipo de fonte, né? Que é fonte literária, tem outras características. Então, o que acontece normalmente? Quando vamos numa biblioteca, como por exemplo a Biblioteca Nacional Brasileira, né? Esses materiais musicais, eles não estão exatamente bem descritos ou com a linguagem que nós precisamos, porque como nós é que dominamos essa linguagem, nós poderíamos descrevê-la, vamos dizer assim, de uma forma muito mais precisa, né? E que nos ajuda, inclusive, a localizar o material, que nos ajuda a recuperar, ou refazer, retocar esse material, vamos dizer assim, né? Então, você imagina que até agora isso não tem acontecido. Então, muitas vezes você vai procurar um material e às vezes sai o título, mas não sai que aquilo lá é uma partitura de, sei lá, de uma banda de sopros do início do século XX, a parte de Bombardino ou a grade. Esses termos todos muitas vezes escapam, né, à classificação. Então, nós temos que nos envolver com isso, né, urgentemente. É um papel do músico também, né? Que sabe, nós possamos, na graduação, né, ter esse flash, né? Normalmente a gente tem bem mais tarde, e aí eu acho que talvez na graduação já seria necessário a gente ter uma experiência com isso, né? O que mais? Bom, os nossos objetivos, então, é manter essas ações ali, né, locais, e também sensibilizar a comunidade para isso. Vamos incluir, se tudo der certo, um laboratório de conservação e restauro de papel, porque boa parte da nossa documentação especificamente é de papel, mas tem outras, tem a fonográfica, né, que é as fitas cassete, temos LPs ou aqueles bem grossos de acetato, né, tudo isso também é documentação musical em outros registros, né? Mas para nós, assim, a rodo que temos é papel, e temos vários em estado bem frágil. Queremos, então, ter um laboratório e estamos com um projeto para isso. Vamos ver se for aprovado, teremos.
Mas no âmbito macro, precisamos estabelecer um modelo de referência, tá? Então, por isso que eu disse lá no início, temos a esperança de que esse tipo de trabalho é um protótipo, que ele pode ser disseminado, até com uma espécie de um guia. Olha, se você puder ter na sua cidade, no seu município aí, um CDM, o passo a passo que vai te ajudar a montar vai ser esse aqui, tá? Então, estamos transferindo também para um documento essa experiência verdadeira que estamos construindo, né? Porque acredito que ela reverbera em muitos lugares no Brasil, porque a situação é bem semelhante no país inteiro, né? Então, queremos também auxiliar na implementação dessas políticas públicas, né, que olhem para isso. Tivemos recentemente a visita de 2 representantes do IPHAN, que olharam e viram, né, a dimensão e a importância e a ausência também, né, de políticas públicas nesse sentido. Tivemos também a sensibilização do Ministério da Cultura para isso. Então, assim, estamos caminhando, tentando chegar nos andares necessários, né, para que isso aconteça de cima para baixo também, não só daqui para lá, mas a via inversa, certo? E, mais uma vez, então, é muito importante que estejamos fortalecidos, conscientes e, enfim, atuemos nisso, né? Bom, só para vocês terem ideia da equipe que eu consegui montar, temos o Paulo Castanha, que é meu orientador do pós-doutorado, né? E na mão na massa ali estamos eu, a Joyce, que é bibliotecária, a Bárbara, historiadora, Mariana, que é historiadora também, e Lucas, que é músico. Bom, só para terminar, os resultados. Fizemos, então, dessa triagem e higienização, com esses conteúdos musicográficos, né? Pegamos pelo menos 20 caixas daquelas 70, 20 conseguimos dar conta desde o final de novembro do ano passado até agora. Faltam umas 50 ainda, né? Temos também a classificação desse material, conseguimos, por conhecer a biografia do Maestro Cunha, conseguimos criar um mapa de classificação, para ordenar e dizer isso faz parte disso, isso tem a ver com isso, criarmos um código também, né? E estamos construindo um site que está aí embaixo, cdmsaojosé.wixsite.com, mas que em breve será disponibilizado para visita, tá? Por enquanto não está. O acondicionamento também fizemos, então, nessas caixinhas, todas compradas com recurso do PROAC. A exposição que fizemos, sempre estamos atualizando a exposição, mas já atendemos mais de 2.000 pessoas que foram lá. Os concertos também, com o repertório do acervo, fizemos 4 até agora. E a parte imaterial, que são entrevistas, né? Situamos um pouco na história da própria cidade. Então, aqui tem muito a ver com chorões e seresteiros, tem a ver com o papel da rádio também, que foi fundamental aqui, mais ou menos em torno dos anos 40 do século XX, né? Tem a ver com as associações recreativas, onde muitos músicos participavam, bailes e bandas de baile, que tinha muito a ver com isso também. Ensino de música, aqui especificamente houve um conservatório particular, mas que teve uma ascensão muito grande ao ponto do MEC reconhecer também como conservatório oficial. Depois ele acabou. Enfim, tem muita coisa, tem a banda de sopros, entre outras, orquestras, né, corais, mas conseguimos até agora ir até bailes e bandas de baile. E um dado, né, que eu comentei no início também, muitas vezes o músico que era o chorão, o seresteiro, ele também fazia parte da rádio, que também fazia parte das bandas de baile, então existe uma mistura, né, é muito fluido, né, esse caminho do músico, da musicista, que está em muitas ações ao mesmo tempo, né? E o que mais que eu quero mostrar para vocês? Eu criei uma base de dados desses documentos musicográficos que vocês veem aí. O fundo, ou seja, tivemos aí umas 15 doações, 15 não, 5 doações, né? Então, tem 5 fundos. Tem o Maestro Cunha, que é um fundo musical. Tem o Jorge Israel, que é outro. Temos o Rubens Gato, que é um outro. Então, temos diferentes fundos, e aqui nessa plataforma que eu construí, vamos colocando aquele documento pertence a qual fundo, e a partir disso, o código que ele vai receber, em que caixa ele estará
Isso tudo para um controle interno, porque quando houver pesquisadores e pesquisadoras, e queremos muito que vocês visitem, façam parte dessa pesquisa também, vai ser fácil atendê-los, né? Através do nosso sistema. E os desafios, então, primeiríssimo de todos é o descarte, né? Evitar que as pessoas joguem no lixo. Começamos uma campanha, praticamente, um SOS, para que as pessoas não descartem. Procurem a gente, né? Vão lá e a gente conversa, olha o material, orienta, e tem dado certo. Então, ao invés de ir para o lixo, estamos recebendo, né? Para além disso, claro, sempre esbarramos na questão financeira, porque dependemos, então, de editais, né, que é muito importante que haja fomento público para isso. O desafio, que daí tem a ver com a universidade, a formação, né? Precisamos preparar músicos profissionais para atuar nessa linha de frente. Precisamos ter essa força, né, do conhecimento que vocês, por exemplo, já têm aí bem estabelecido, né, na pós-graduação, e o que eu penso é que talvez a gente tenha que antecipar isso para a graduação também, que já na graduação era importante os músicos em formação ter essa visão. Então, vocês também terão um campo de atuação que é em patrimônio. Patrimônio musical precisa de músicos atuando, né? E, bom, quarto desafio, esse mapeamento que queremos fazer, não só da cidade, mas da região, onde estão esses acervos, né? Estamos conseguindo sensibilizar as pessoas para não jogar, tá, mas quem tem, o que que tem, né? Então, a ideia é levantar isso e fazer um mapa. E que mais? A parte institucional é implementar, né? Mais CDMs pelo país. Pode dar muito certo. Então, só para vocês terem uma ideia aqui da visita que foi feita pelo IFAM, então está aqui abaixo, e foi uma bela de uma visita, foi muito bom, e muito positiva, e muito, assim, entendendo o que estava acontecendo, né? Então, vou deixar aqui também as nossas mídias, se vocês puderem nos seguir, sempre haverá aí a chance de mandar também uma mensagem, mas também de vocês acompanharem, talvez ajude também a vocês entenderem como estamos construindo essa experiência, fazendo a experiência, tá? Nós não temos ainda uma bula, nem sei se algum dia teremos, mas pelo menos dá para vocês acompanharem como isso tudo está amadurecendo à medida que vamos caminhando, né? Então é isso, pessoal, é isso que eu queria falar. Temos aí um bom tempo para conversarmos, tirarmos dúvidas. Eu queria ouvir também de vocês. Muito bom, Deu para Raquel, entender? muito legal a forma como vocês empreenderam, né, esse projeto e foram conseguindo os recursos. Para quem não é do estado de São Paulo, o PROAC é uma lei de incentivo do estado de São Paulo, né? Verdade. Tem um contingente interessante de recursos, né, que é uma alternativa à Lei Rouanet também. É, então, PROAC é mais ou menos como se fosse Elizabeth Anderle daqui, só que ela tem mais recurso e é um pouco diferente da Elizabeth Anderle, mas é mais ou menos correlata. Bom, tá aberto a perguntas, pessoal. A Nirá levantou a mãozinha. Então, já vou começar. Bom, prazer e muito bom te escutar. Eu sou orientanda do Marcos Roller e eu estou pesquisando acervos de duas bandas centenárias em Laguna, aqui no sul do estado. E acho que é legal falar também que a minha primeira formação antes da música, né? Eu ainda não terminei a graduação em música, embora esteja fazendo doutorado. Eu sou graduada em biblioteconomia. Que ótimo! Então, então, assim, tô fazendo esse caminho aí e, assim, eu sei que muitas pessoas já estão trilhando ele, né, assim, e vendo, então, muitas coisas que você foi falando aqui, eu fui tomando notas e tem coisas que eu acho bem bacana que eu acho que depois eu vou te mandar um e-mail e a gente vai conversar mais,
Mas, assim, tem coisas bem básicas, assim, tipo, você se depara lá com acervo, uma das bandas que eu cheguei lá, ficava tudo num armário, e aí, então, teve uma época que a casa onde ficava esse armário, ela teve um problema no telhado, e deu uma chuva, pegou, assim, uma enchente, e perderam muita coisa, e das coisas que conseguiram salvar, tem vários papéis que estão grudados, assim, aí a cola do próprio envelope onde estava o papel, colou, enfim... Ainda não sei nem, né? Eu tô começando a ter uma ideia do que tem, né? Eu vi que eles tinham uma organização muito bacana, eles estavam com tudo acondicionado por ano, né? Assim, então tem muita coisa, tava bem organizado, infelizmente teve essa questão da chuva que fez perder muita coisa, mas, enfim. E aí, uma pergunta que vem que eu tenho tido assim com frequência é tipo qual o valor da memória, né? Que você falou dessa coisa de jogar no lixo. Essa casa, depois dessa chuva, o IFAM reformou essa casa da banda. E aí os caras que foram para reformar a casa, quando eles pegaram todo esse material, eles iam jogar fora, né, esse material que estava no. Então, a presidente da banda chegou e falou: não, não, peraí, não vai jogar fora isso daí. Catou caixa de supermercado, pegou as caixas, botou tudo, levou para casa do maestro, né? E aí, então, quando eu cheguei lá, estava ainda naquelas caixas de supermercado, né? A gente foi abrindo, então, com traças, com baratas, aquelas coisas todas, né? Então, agora que a gente vai começar. A ver isso. Então, na verdade, eu estou falando tudo isso para dizer que eu achei maravilhoso o trabalho, né? Não tem uma pergunta específica, porque eu acho que depois vão ter várias coisas que eu vou trocar com você futuramente, porque é isso, assim, né? A partir desse momento, beleza, chegou lá e se deparou com essa situação, e agora eu faço o quê? Né? Por onde que eu começo? Né? Então, acho que esse que é então, muito bacana ver aonde que vocês estão aí com o CDM. Queria mais te parabenizar do que fazer uma pergunta específica nesse momento. Menina, vamos tricotar. Até Vamos. fazer um gorro. Tem Ó, e muita ele é coisa. grande, hein? Ele é bem grande. Vai ficar o dobro desse tamanho. É muita coisa, Mira, é muita coisa. Mas é tão, É. assim, acho que essa experiência é engraçada. A gente passa por várias, nossa, por várias mini tragédias, vamos dizer assim, né? É a tragédia de não ter um espaço apropriado, de não ter acondicionamento. Ai, mas ao mesmo tempo a gente lida com essa beleza das pessoas que têm um esforço enorme de salvar. E no fundo é isso. Pega o que tem, entendeu? Se você tem uma caixa, qualquer caixa, sacola, às vezes é sacola, sabe aquelas sacolas de mais Uhum, grossas? Enfia na sacola, assim, nessa hora não dá para pensar em outra coisa. É mesmo como se uhum, tivesse um dilúvio, você joga a tábua, você joga o que uhum, tem, né? Você joga o que está ao teu alcance, né? E é isso que é preciso ser feito. Então, essa ideia também do CDM é um pouco isso, é jogar a tábua, né? E, claro, depois a gente vai construindo com muita uhum, paciência, porque daí tem que ter um jogo entre... No teu caso, aí já tem a instituição que tem a banda, né? Já foi reformado o espaço. Então, é uhum, aproveitar que ele já tem uma estrutura e uma persona jurídica e potencializar isso. Então, muitas uhum, vezes a força desse projeto vai também acontecer quando a comunidade estiver mais envolvida, quando quem foi do município enxergar que é importante preservar isso, que é a memória da cidade, que tem a ver com, enfim, a construção da história desse lugar, né? Então, tudo isso você vai sensibilizando. Então, tem várias camadas. Tem que passar por uma parte mais política, tem uma habilidade não exatamente partidária, mas de fazer política, fazer a conversa acontecer num cenário assim de igual para igual, né? Então você senta com todos os seus diferentes e não diferentes, o que é muito bonito também, porque daí você tem que falar uma linguagem em que todo mundo se sinta identificado, né? uhum, Então, nesse processo, eu tenho sentado com A e Zs e tudo bem, porque todo mundo senta para falar sobre algo que toca neles em alguma coisa, né? E aí essas pequenas pecinhas vão se movimentando. Então, abre uma brecha na Câmara, né? Que vai falar, olha, existe esse projeto e a gente precisa fazer alguma coisa. Tem essa instituição, tem essa banda, ela vai se perder, e lá, lá, lá. Isso tudo vai gerando uma movimentação muito bonita, em vários níveis, né? Então, a própria universidade, com a parte da pesquisa, vai dando uhum, visibilidade,
vai dando mais raiz, né? Mostrando que existe uma importância enorme, né? É preciso ativar vários botões. Então, a pesquisa é uma, a parte de política é outra, a parte da comunidade é outra, e todos esses botões têm que ser acionados. E às vezes várias vezes, porque você aciona, aí começa a desacionar, porque as pessoas vão, vão fazendo outras coisas, você vai lá e aperta de novo, né? Então tem que ter essa habilidade aí. Mas, Niraz, a gente conversa muito, vem aqui, viu? Uhum. Sim, Saia sim, com desse certeza. vem aqui. Ah, eu sou paulistana, né? Enfim, e Ah, tenho parentes aí em São José, inclusive. pois então já está mais do que justificado. Tá? Pode vir. Então tá. Passar para o Luiz Sérgio agora. Diga, Luiz. Boa tarde, professora. Eu tenho algumas questões, mas são simples. Uma delas, a primeira delas, né, que eu ia perguntar sobre o PROAC, se era municipal, se era estadual, mas a professora Cristina já me respondeu. A minha Uhum. dúvida é, você fez o projeto para um ano só de trabalho pelo Pois PROAC? é, o PROAC, ou eu não sei como são os editais Só aí, te mas dá um normalmente ano? um ano, Só é um um ano. ano. Você não Uhum. consegue fazer um trabalho assim com... Porque São José tem um potencial industrial muito grande, né? Tem grandes empresas em São José dos Campos. Não consegue fazer uma parceria assim via prefeitura, pelo Então, ISS? é Hã? justamente, Luiz, é uma das camadas. Ao longo desse ano, e com a visibilidade que tivemos, e aliás, mais uma vez agradeço muito da gente estar aqui também, porque isso também traz visibilidade. Quando eu falo lá, ó, pessoal, né, o CDM está lá sendo conhecido no Sul Aham. também. Então, isso tudo ajuda aqui as pessoas locais a entender que isso aqui o projeto é maior, Uhum. e aí, sim, ao longo desse ano, eu fui costurando tudo isso, né? Por isso que eu digo, são muitas camadas. Então, eu fui costurando, mostrando para o pessoal do município, para a Câmara e o Executivo, falando, olha, a gente tem esse projeto. É um projeto que não sou eu que estou pilotando, mas é um projeto da cidade. É um projeto para a cidade, é um projeto que lança São José também numa frente importante, né? Enfim, então isso tem que ser feito paralelamente. Então eu estou fazendo, viu, Luiz? É Não, e é um, é legal. um... A sua ideia do CDM vir uma referência, né? Porque para a gente pode ser um seguro para todo mundo que reúne acervos. Por exemplo, eu Uhum. sei, no mestrado, eu fiz um trabalho sobre a trajetória de um pianista curitibano que tem 80 e poucos anos. Reuni tanta coisa sobre Curitiba nos anos 80, que tinha 15 boates no centro da cidade, televisão, rádio, o movimento musical, como trabalho artístico, era muito grande. Reuni um monte de material. Agora, o que eu faço com ele, né? Eu tinha que colocar ele num CDM. O Nossa, meu com trabalho, certeza. não é? Então, eu tenho outros colegas aqui no mestrado, na Federal do Paraná, e alguns até na UDESC, onde eu faço doutorado agora, que também reúnem acervos. No final das contas, a área acadêmica também gera muito material, e às vezes a gente termina o curso, aquilo fica guardado no nosso armário lá, e a gente acaba esquecendo, né? Então, Uhum. mas vamos para a segunda questão. A segunda questão é a sua base de dados. Se eu vi que você montou um programa ali, você usa algum sistema que já vem um app pronto para isso ou você desenvolveu algo? Então, essa é uma pergunta ótima também. Nós não pegamos nenhuma base modelo, eu criei mesmo. Existe esse site que se chama Wix, ele tem umas ferramentas que você Ah, pode usar. É claro que, assim, como eu disse, é um projeto ainda muito primeiro, né? Foi para mim mais fácil eu criar a base de dados conhecendo o mapa que eu tinha. Então, eu já tinha o mapa todo na minha cabeça de quem era o maestro Cunha e quais eram as características, né? Então, assim, Luiz, eu acho que a resposta é: se você conhece bem o material do seu acervo, fica mais fácil você desenvolver uma base de dados que converse com aquele tipo de material, né? Então, é claro que eu identifiquei coisas mais genéricas, por exemplo, se é material musicográfico, se não é musicográfico, se é musicográfico, então ele pode ser o quê? É partitura, é parte, é coletânea de melodia, é
grade, enfim, cópia ou é original, são algumas características vão aparecendo e meio que vão se firmando, né? Então, a partir disso, eu criei essa base de dados e ali eu só vou falando, isso aqui é isso aqui não é isso, porque eu já conhecia bem o meu acervo. Agora, imagina, claro, que se for uma coisa muito, muito, muito maior e diversa, vai ficar mais complexo, porque eu teria que ter uma base de dados para cada acervo, né? É. Assim, de uma forma geral. Mas, então é isso, estamos nesse processo de desenvolver uma base de dados que converse com a maior parte dos documentos que estamos encontrando, que eu acredito que é muito o que vocês vão encontrar nos acervos também, porque tem a ver com uma época. Então, Uhum. até um certo tipo de material era produzido em uma certa época. Então, até mais ou menos o início, primeira metade do século XX, temos a rodo que coisas escritas no papel, mas é a rodo. Já ali na metade começam a aparecer outras coisas. Mas então, é muito datado o tipo de documento que a gente tem, entendeu? Isso E, ajuda também. é, interessante também, eu queria dar uma sugestão, claro que Hum, não sei se isso tem a ver, mas como você já está com o Paulo Castanha, né? Ele esteve aqui em Curitiba num evento agora, a Nirá estava junto, foi ótimo, excelente ele, muito legal. É você criar um protocolo de classificação de documentos e gerar um padrão para a gente trabalhar no meio acadêmico. Porque, por exemplo, eu tenho o hábito de numerar minhas coisas em planilha em Excel, mas eu crio nomenclaturas para mim, entendeu? uhum, Agora, como você já está com essa nesse rolo todo, né, dessa documentação, cara, você está fazendo pós-doc com o Paulo Castanha, você já uhum. tem poderes para fazer um protocolo de classificação de documentos, que eu acho que isso ajudaria todo mundo na área acadêmica. Todo mundo. Porque uma hora Uhum. dessa a gente tem uma planilha Excel, que seja a coisa mais básica que tem, com a lista de todos os documentos que eu tenho e classificados dentro desse critério. Nossa, é muito mais fácil se amanhã ou depois eu tiver que incorporar isso na sua base de dados É ou num verdade. sistema parecido com o teu, sabe? Seria um negócio legal. Deixa eu ver mais uma aqui. Outra. Antes que eu me esqueça, não me tire desse fórum. Eu preciso desse fórum. Eu estou nesse fórum, Você pago já para estar nesse fórum, entendeu? Esse Acho que é fórum isso. a gente vai fazer online numa plataforma que se chama StreamYard, sabe? Que é uma plataforma que conseguimos colocar alguns convidados ali falando, né? E muita gente assistindo. Então, vocês vão poder ter acesso, com certeza. Quando vai ser isso, professor? Vai ser em novembro, eu só estou tentando definir datas. Então, tem algumas pessoas que eu estou caçando, assim, para falar, olha, é importante que essa pessoa esteja, essa esteja, e as datas aqui é sempre difícil. E Mas a vai gente ser em pode novembro. convidar pessoas de Queremos outras estar. universidades, não podemos? Claro, mas pelo amor, quando tivermos feito a divulgação padrão, eu vou soltar e vocês, pelo amor de Deus, multipliquem. Porque Tá bom. eu vou deixar isso aqui registrado. Eu vou levar esse negócio para o ministério. Eles vão saber que a gente está se movimentando. Porque a gente não pode deixar isso para trás. Segundo Paulo Castanha, se eu entendi bem, a última iniciativa mais potente nessa direção foi feita, não menos por o Mário de Andrade, e morreu com ele essa iniciativa. Não conseguiram dar prosseguimento. Quem tentou, então, fazer alguma coisa em relação ao patrimônio musical foi o Mário de Andrade. Gente, ou seja, isso para dizer o quê? Já faz muito tempo, já faz tempo demais, né? Então, é muito importante que a gente precisa se mobilizar. Enfim. Agora, Raquel, só a título de curiosidade, assim, para mexer nessa área de musicologia histórica e patrimônio e tal, tem que ter formação em biologia, porque eu estou vendo aqui que você também tem, você, o Paulo Castanha, Marcos Roller, tudo biólogo. É verdade. Tem alguma coisa. Sabe que eu estava falando com alguém outro dia? Porque eu acho que essa mente mais classificatória, assim, né? A gente vê gênero, né? Não é isso? A Família, família, a classe, né? Tudo a família da ordem. gente. Então, E eu acho que tem um pouco a ver, porque o biólogo ele tem uma visão assim classificatória, né, da natureza. E todos nós somos, né? É incrível, é incrível. Ai. Então, olha, dá tempo, Nira, dá para você fazer mais uma fazer graduação. mais uma.
Ai, ai. O que mais, minha gente? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Mas só para dizer, então, Luiz, que sim, é nossa, talvez o maior desafio, não só de manter esse projeto andando, mas tentar sintetizá-lo em alguma coisa que seja uma ferramenta útil, né? O Paulo também está quebrando bastante a cabeça, né, em relação a isso, porque é claro que daí seria uma eureka, né? Assim, nossa, conseguimos chegar no. Mas eu acho que a gente nunca vai chegar num modelo ideal. Ele é um modelo que deve ter espaço suficiente para ser adaptável, Uhum. porque quanto mais congela, mais Então, difícil fica. isso, porque tem uma coisa também que eu vejo que das pesquisas do Paulo tem uma proximidade muito maior com a biblioteconomia, mas aí a gente tinha o Pablo Soturio e o Guerra Cota muito mais próximo da arquivologia, né, e dessa E, parte dos arquivos mesmo. E aí realmente é uma outra linguagem, né, eles também tinham, enfim, bom, o Pablo ainda tem, né, toda a parte aí, eu fiz até um curso com ele recentemente também, uhum, é, mas eu vejo que ele é muito assim de pegar as ferramentas da arquivologia e trazer para a música. E eu sim, acho, eu particularmente, e tendo formação em biblioteconomia, eu acho que nem uma coisa nem outra. Acho que realmente na música tem que ser desenvolvido isso, porque não vai conversar. Né, assim, a gente pode ter coisas da arquivologia, a gente pode ter coisas da biblioteconomia, podemos fazer essas equipes né, multidisciplinares e tal, mas ainda assim teria que ter uma ferramenta que realmente falasse essa linguagem aqui que pudesse atender essas demandas que são específicas, né? Então, mesmo que a gente adapte das outras áreas, ainda assim vai ficar aquela coisa enjambrada, assim, né? Acho que seria legal realmente ter esse desenvolvimento próprio aqui na música. E é por isso que nós precisamos atuar, porque aí é que vai a questão também. Precisa de muitos olhares para isso, né? Uhum. Então, esse fórum, que eu vou dar um pontapé, mas na verdade é para convocar algo muito maior, assim, que haja vários fóruns, a gente vai ter que fazer vários. Assim Uhum. como o pessoal da biblioteconomia também levou muito tempo para eles chegarem em certos, né, no amadurecimento dessa concepção, que funciona super bem para os materiais, e o pessoal da arquivologia também, vamos ter que fazer esse papel, a gente não está fazendo, é só isso. Então, não tem mistério, vamos dizer. O mistério é quebrar essa inércia. A gente não pode ficar na Uhum. inércia, porque daí, claro, o processo não deixa de acontecer, né? Então, precisamos só assumir esse touro e nos reunimos muitas, 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 muitas vezes para amadurecermos essa ideia, né? E que vai ficar assim, como o pessoal da arquivologia e biblioteconomia, né? Eles ficam atualizando também, não é? Atualiza e atualiza. Uhum. Então, assim, vai ser isso, mas que bom, né? Vai ter espaço sempre para uma atualização, até porque os suportes de registro de música vão mudando, né? Uhum. Então, se a gente conversa com um tipo de suporte que é típico até a primeira metade do século XX, ele não serve mais para o nosso próprio século, que hoje é completamente voltado para mídias, que, aliás, é um outro drama, porque se temos tantas coisas virtuais e perdemos muitas vezes a materialidade desses registros, se perdemos as ferramentas que leem né, esses registros virtuais, perdemos tudo, não é? Não é isso? Então, assim, talvez até daqui a um século é muito mais provável termos uma grande documentação musical do século XX para trás do que do século XXI, que vai ser um buraco. Assim, o que que temos? Nada, porque de repente mudou tantas mídias que não teremos tantas coisas. Então, complexo, né? Mas é isso. Eu acho uma maravilha. De qualquer forma, é tudo muito interessante. Raquel, Oi. uma dúvida. Primeiro, obrigado e, enfim, acho que está todo mundo maravilhado aí com o trabalho. É, eu fiquei curioso com relação ao PROAC, né, que você mencionou. Existe um fundo específico para esse tipo de trabalho, salvaguarda de patrimônio, no PROAC? Pois é, o PROAC, e é interessante você perguntar isso, porque dependendo do ano que ele é lançado, e dependendo de quem está à frente dessa diretriz pública, tem visão para algumas coisas e não para outras, né? Então, não é sempre que tem editais para preservação de acervos, seja quais forem, ou para manutenção de espaços
Às vezes até eles colocam dentro do mesmo, dos mesmos critérios, assim, museus, casas de cultura e lá, lá, lá. Eles já colocam um monte porque talvez em alguma daquelas você vai encaixar, né? Então, realmente, o CDM se encaixa um pouco, tem a ver com um pouco de cada uma, mas é algo novo, um centro de documentação musical. E então essas frentes não são constantes. Por isso, mais uma vez que eu insisto, se Sério, não né? tivermos uma constância que venha de cima para baixo, de uma diretriz que é para patrimônio específico musical, porque temos para patrimônio arquitetônico muito mais definido. Inclusive, o próprio IFAM, ele consegue enxergar as preservações materiais e imateriais quando diz respeito a um certo tipo de frente. Quando é documentação musical, eles ficam assim perdidos, porque falam, mas documentação musical exatamente a gente não faz, não existe uma linha definida, né? Então, se não existe, é um sinal de que precisa existir. E aí, uma vez existindo, temos diretrizes que podem ser implementadas de cima para baixo, começam no federais que precisam ser implementadas no estado e no município, certo? Então a briga tem que Então, ser por chegar lá em cima, de cima para tem baixo, que como você está chegar, falando, né? gente. Chegar no nível Tem. federal. É claro que a gente Fico precisa imaginando que aqui. aqui em Santa Catarina, talvez a gente, não sei também, mas talvez a gente nem tenha editais que nos ajudassem a Então, algo o assim, que não está sei. aberto agora, o edital que está aberto agora, ele tem, eu fiquei me questionando se caberia, por exemplo, na parte de patrimônio material, né, assim, porque eles têm lá uma parte de patrimônio imaterial e uma parte de patrimônio material, só que a documentação musicográfica, ela fica, né, assim, ela é material, embora geralmente quando se fala de música, você está falando do imaterial, né? Mas acho que tem uma brecha assim que permite que a gente consiga inscrever na parte de patrimônio material, pelo edital que está aberto nesse momento até dia 14 de setembro. De repente ainda Ai, dá tempo. Jesus, corre, minha gente, corre, corre, Temos que cutinha na correr. casa da tia. Tem que correr. E Raquel, uma pergunta também. Eu, eu vi que você está também bastante envolvida com choro, né? Ou é Sim, impressão adoro. minha? Que Adoro choro. é, e aí os acervos também tem bastante material de choro, né? Aí eu estava curioso porque o primeiro passo, como você mencionou também, né, esse passo que é fundamental, que sem isso não acontece mais nada, que é preservar, né? Aí depois o que que a gente faz com esse material, né? Uma vez, quando a gente chegar no mundo ideal, né, onde a gente tem tudo preservado, digitalizado, tudo bonitinho, e aí eu estava curioso, não sei se você já teve pesquisadores aí participando, indo ao CDM para pesquisar o material e tal. Porque uma das coisas que a gente pode fazer, que a gente faz depois, é reescrever a história, né? Baseado nessas Exato. evidências históricas, né? Aí eu estava curioso de saber se você, essa questão do choro aí no Vale do Paraíba, se vocês já descobriram coisas que vocês não sabiam antes, e como é que era esse intercâmbio com outros locais, no Olha, choro. tem uma coisa que eu achei muito bonita que aconteceu. Apareceu um material de um chorão que nos entregou. Ele guardou esse material durante uns 50 anos. Ele tem hoje 96. Então, ele entregou para gente. Falou: "Ó, isso aqui foi meu professor que escrevia. E guardei, lá, lá, lá. Falei, que bonito, quero ver. Pá, quando eu olhei, fiquei assim, meu Deus, que coisa linda. Tem shotes, valsas, dobrados, lá, lá, lá. Toda a linguagem do choro, do início do século XX. É um álbum que a data mais antiga que consta ali é de 1907. Bom, é bem no início, veja bem, é bem e já tinha, é um álbum maravilhoso, todo escrito à mão, de piano. Vocês já ouviram falar dos pianeiros? Os pianeiros eram os pianistas que tinham uma grande bagagem, né, técnica, mas que também tocavam em outros tipos de local e de evento. Então, por exemplo, o mais fácil de lembrarmos é o Ernesto Nazaré. O Ernesto Nazaré era um pianeiro também, ou seja, ele tocava nos halls do cinema, nos cafés, nos saraus, né? Bom, e é um material de pianeiro. Eu falei, meu Deus, esse material está. Por que que está em São José dos Campos?
Aí vem várias questões. Será que em São José a gente tinha pianeiros? Será que em São José tinha cine, teatros onde esses pianeiros tocavam? Aí começa uma coisa, puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra. Então, esse universo, ele é infinito. Então, às vezes, um material, um documento, abre um guarda-chuva, né, de possibilidades. Então, tem, sim, acontecido coisas muito bonitas de descobertas, inclusive, amplia o entendimento que temos da própria cidade, porque a gente não tem ideia, consciência da complexidade, da diversidade da história cultural da própria cidade, né? Muito menos temos consciência quando a cidade ela se monta sempre num viés muito tecnológico. Isso é característica de São José dos Campos. É uma sociedade, sociedade não, uma cidade que vende a imagem da tecnologia de ponta e e que é lindo, mas isso fica colocando tudo, todo o resto na sombra. E temos uma riqueza incrível, cultural, né? Aqui, e que ainda continua, rios e rios de histórias e cultura, né? Mas sim, tem muita descoberta para falar também mais uma coisinha. Chegou recentemente um material de um violonista aqui em São José, que também caiu no esquecimento, ninguém sabia mais, e de repente, luft, veio a família, os ex-alunos que guardaram, assim, foi um reencontro depois de 30 anos que as pessoas não se viam, elas se reúnem numa mesa, é quase como uma mesa, como é que fala, de uma sessão espírita, de repente todas as almas estão ali juntas, e elas começam a lembrar das histórias e colocar pra... É muito bonito, porque daí você fala, meu Deus, quanta história, quanta coisa. E elas trazem esses documentos, né? Trazem ali todo o material, as memórias, as histórias, os documentos, e de um violonista aqui de São José. E aí quem veio, se interessou imediatamente, não só para pesquisar, como para tocar, foi o Bruno Madeira, né? Então, que ele mora aqui em São José pela nossa sorte. Então, assim, é muito bonito, porque daí começam a mobilizar outros músicos aqui, né, que têm competências mil, para olhar para isso. Ele nem sabia também, quer dizer, ninguém sabia. E como ele, né, tem essa condição de olhar para o material, falar da importância e tocar, ele está fazendo isso. Então, temos também, além dele, outros da área de canto, que chegaram também, porque tem material lindíssimo de canto e piano, e por aí vai. Então, vai aparecendo, tem esse papelzinho também, eu vou falando, olha, gente, olha, Bruno, chega aqui, chegou um material aqui, dá uma olhada, venha ver. Então, a gente tem que fazer aqueles botões que eu falei, né? Você tem que ficar apertando. Eu estou apertando vários, os meus amigos músicos estão sendo do choro, sendo dos sopros, do piano. O Hércules Gomes, meu grande amigo Hércules Gomes. Vocês conhecem o Hércules, pianista? Eu mostrei para ele. Christian Budu também, que é meu amigo. Eu falei, Christian, dá uma olhada nisso aqui. Cada um olha. E aí eles se sentem motivados. Também o Alexandre Dias, que faz um papel maravilhoso, né? Do Instituto do Piano Brasileiro. Vocês conhecem esse trabalho do Alexandre? É incrível. Eu acho que, no fundo, o trabalho dele já é um CDM, né? Só que bem específico para piano, né? Maravilhoso. Então, eu também mostrei para ele, falei, nossa, Alexandre, dá uma olhada nesse material aqui dos pioneiros. Eu digitalizei tudo, mandei para ele, ele falou, Raquel, eu não sabia que tinha... E aí vai. Então, a gente tem que apertar os botões, né? E mandando, soltando a poeira para as pessoas saberem, a gente tem que noticiar isso, né? A vantagem hoje da nossa tecnologia é que também faz a chance, né, de nos reunirmos. Imagina, uma coisa totalmente improvável aqui em São José, vocês, né, e aí em Santa Catarina, enfim. E a mesma forma, mandar para os nossos amigos que estão toda parte do mundo, né? Então, falei com o Christian Budu, que estava em Paris, e aí o Hércules Gomes em São Paulo, e você vai mandando, né? Então, vamos usar também essa tecnologia para nos contaminarmos no bom sentido. E o interessante seria, no final, na ponta desse processo, né, fazer a reedição dessas partituras e criar um acervo online para que ela volte a ser tocada, Lindo, né? amo. Né? Então, Exato. mas isso seria a finalização do processo, né? Um acervo online, já que o acervo material existe, né?
o acervo online disponível dentro dos CDMs, né? Para que a música Eu acho pudesse ser performada novamente. Às vezes, sabe, Cristina, a música é tão bem escrita que você pode até usar o próprio, consegue, sabe, usar O o manuscrito. original, digamos assim. Mas é claro que isso também abre para tantas outras coisas, abre para a possibilidade de arranjo, tantas obras inéditas que estão aí e que poderiam ser. Imagina, gente, eu tenho certeza. Caramba, quantos pixinguinhas existem nesse mundo do Brasil desse tamanho, entendeu? Falta, falta chance de ouvir a sua música, né? A gente tem um país genial, né? Culturalmente, musicalmente genial. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai simplesmente dar visibilidade para grandes outros músicos e musicistas. Precisamos é abrir essas portinhas, né? Mais alguma pergunta, pessoal? O tempo da Raquel está acabando. A gente vai se encontrar, hein, minha gente? Pelo amor de Deus. Vamos guardar alguma coisa para o fórum. É exatamente. No fórum, então, Não estou tema pensando em tudo aqui convidar. hoje, não. É, inclusive, tem um amigo nosso aqui que está assistindo, que é o Eldson. O Eldson, ele é de Recife, ele trabalha no Instituto Brenan. E ele também é um dos que está puxando ali essa frente, super importante. Ele está atuando, né, na preservação de alguns acervos importantes de música. Toca alguma coisa. A Joyce é da minha equipe. Joyce, amanhã a gente se vê, hein, menina? A Joyce, ela é bibliotecária da minha equipe, do CDM. Ai. A Mariana Reis também, olha que ótimo, elas estão aí. Ótimo. Então, aí tem gente do Brasil que está me procurando, gente. É muito interessante isso. Desde que a gente soltou a mídia do Instagram, né? Eu recebi o pessoal da Bahia também. Me escreveram da Bahia, de Minas, falando, nossa, como é que funciona? Porque a gente tem um acervo, a história é sempre a mesma. É alguém que tinha algum material em alguma caixa, algum baú, ou alguma sala que inundou, ou alguma coisa que estragou, e, enfim. E o que que a gente faz com isso? Eu falei, gente, o que que faz já foi feito. Primeiro salva, depois tem que construir regionalmente, né? Cada caso é cada caso, assim, tem que funcionar no seu contexto, né? Mas é isso, o primeiro passo, pega esse material, põe na sua casa. Eu não sei se eu vou provocar um problema nas famílias, mas a gente tem que guardar em algum lugar, minha gente. Em algum lugar. Depois vai construindo, né? Ah, o Elson, aqui. Sim, estamos juntos, meu querido. Então, o Elson é um dos que vai ser convidado para esse fórum para falar da experiência institucional, porque veja bem, né? Ele já está numa instituição bem consolidada, que é o Instituto Brenan, tem outras formas de atuar, né? Eu gostaria de convidar, por exemplo, o Alexandre Dias, que é um projeto pessoal dele, que ele construiu, né, há 8 anos, mas também é um processo de salvaguarda de documentação musical, e por aí vai, né? Então, eu queria trazer experiências bem diferentes, para que com esse panorama consigamos aí entender um pouco da realidade brasileira, né? Assim como tem gente que eu queria trazer também que tem na casa. Assim, olha, eu tenho aqui, na minha casa, tá aqui. Eu não sei o que fazer com isso. Isso também é importante a gente ouvir, que é o que mais acontece, né? Pronto, estará presente, com certeza. Já anota aí, novembro, hein? O Eldson. Ai, acho que é isso, pessoal. Maravilha, muito obrigada, Raquel, por tua efervescência, né, pela tua fúria, pela tua energia em trabalhar com esse setor, né? E espero que o exemplo e tua fala fique permanente aqui. E use esse espaço sempre que precisar e as Pronto. pessoas que precisarem de você também. Imagino que já tenham um canal aberto. Se você Sim, puder deixar aqui no chat o seu e-mail, porque aí quem se interessar já pode fazer uma conexão direta com você. Só claro. lembrar a todo mundo que já foi lançado o edital do nosso livro de artigos, foi lançado essa semana. Vou pedir para a Carol, na semana que vem,
mandar novamente aquele e-mail que tem o template e a chamada, tá bom? Porque a gente tem um prazo até o final do ano para apresentar. Tem lá todo o cronograma, né, de resumos. E então, fiquem atentos para a gente já visualizar como vai ser esse livro, se vamos completar os 15 artigos, e conforme for, talvez dê até para sair bilíngue, em português e inglês. Pelos orçamentos que a gente recebeu, talvez saia bilíngue, tá certo? Pessoal, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Daqui 15 dias temos novamente um encontro, será com o saxofonista Samuel Pompeu, que está terminando o doutorado dele em pesquisa artística em Aveiro e no trabalho dele com saxofone. Raquel, muito obrigada. Boa A sorte para foto, você. a foto! Aê! É, Obrigada, viu? Muito obrigada obrigada. mesmo e boa sorte para sua empreita, que já Não, é obrigada. vitoriosa, que seja mais. Grande abraço. Obrigada, gente. Obrigada, Luiz, mais uma vez Obrigado, pelo Raquel. convite, Cristina, todo o pessoal que assistiu. E tamo junto, como se diz. Tamo junto.